fala que se encontra em Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Glória a Jesus. Aleluia. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99? Não vai após a perdida até que venha achá-la. E achando, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. Chegando à sua casa, convoca os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Verso 10. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ezequiel, capítulo 2, verso 16. Sucedeu ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Glória a Jesus. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque não avisando tu, o seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas avisando tu, o justo, para que o justo não peque, ele não pecar, certamente libera, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse: levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. Levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Então entrou em mim o Espírito, e me pôs em pé, e falou comigo e me disse: entra, encerra-te dentro da tua casa, porque o filho do homem, eis que porão cordas sobre ti, te ligarão com elas, não sairás por meio deles. E eu farei com que tua língua se pegue ao teu paladar, e ficarás mudo, e não lhe servirás de varão que repreenda, porque essa casa rebelde são eles. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e lhes dirás: assim diz o Senhor, glória a Jesus. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles. Amém? Deus santo, poder e glória. Amados irmãos, a palavra do Senhor hoje
Glória a Deus. Nesta noite é sobre o atalaia de Deus. A Bíblia vai nos retratar sobre Ezequiel. Glória a Jesus. Ezequiel é um homem a qual foi chamado por Deus para pregar o arrependimento. Deus disse, quando chamou Ezequiel e teve um encontro com ele, e falou para ele: Ezequiel, eis que te envio como atalaia, farei a tua face dura como diamante. Habitar no meio desse povo a qual eu estou te enviando será como habitar no meio de escorpiões. Eles serão duros para contigo. Mas não se assuste com os rostos deles, não se assuste se eles te tratarem mal, porque casa rebelde são, mas eu serei contigo. E aquilo que eu te der, Ezequiel, o rolo, você come deste rolo e fala o que eu te mandar. Porque caso contrário, se você não falar o que eu te mandar, também será rebelde como eu. Ezequiel, ele tinha duas escolhas: escolher ser rebelde com a casa rebelde onde ele estava, ou escolher falar o que Deus revelara. Profeta que é profeta, ele não fala o que ele quer, ele fala o que Deus manda. Profeta que é profeta não prega a mensagem de teologia da prosperidade, mas prega o arrependimento. De Gênesis a Apocalipse nós vemos profetas sendo levantados pelo Senhor, levando a palavra do arrependimento. Toda mensagem, se ela não tiver o arrependimento, ela não é de Deus. O arrependimento de Deus, ele pode gerar uma tristeza na hora, mas depois te gerará vida. O arrependimento, a tristeza de Deus gera, Deus Santo e Poder e Glória, vida, que é o arrependimento. A tristeza no mundo vai gerar morte. Então Deus, ele entra com a palavra de arrependimento, que na hora pode gerar uma tristeza, mas depois gerará vida para a tua vida. O mundo entra com uma tristeza que não gera vida, mas gera morte. Deus Santo e Poder e Glória. A tristeza de Deus, ela está te lapidando. A tristeza de Deus, ela está te moldando. A tristeza de Deus, ela está te amadurecendo. Ezequiel, ele passou por um processo antes da chamada. Ezequiel, ele passou por uma lapidação antes da chamada. O que alimentava ele era pregar, aleluia, a palavra de Deus que Deus revelava para ele. Se Ezequiel saísse do ribeiro de Quebar, ele não sentia, ele não era alimentado e não sentia satisfação de Deus, ele não era preenchido. Nós só somos preenchidos quando nós fazemos a vontade de Deus. Ezequiel falou então ali naquela passagem que a mão do Senhor era forte sobre ele. Quem está entendendo? A mão do Senhor era forte sobre a vida de Ezequiel. Deus Santo e Poder e Glória. Deus tremendo. Irmãos, e Jesus, ele usa essa parábola em Lucas, capítulo 15. Deus Santo e Poder e Glória, da dracma perdida, para nos alertar que o Evangelho é arrependimento. João Batista, ele chega pregando o arrependimento. Jesus, ele chega pregando o arrependimento. Para entendermos que Deus, ele quer que todos os homens se arrependam para que sejam salvos. Sem arrependimento não há salvação. Esaú era um homem que tinha promessas. Ele nasceu em um berço da bênção. Ele era filho de Isaac, descendente de Abraão. Ele tinha posses, tinha riqueza. Mas Esaú
não estava sobre a bênção. Esaú, então, Paulo vai retratar que mesmo Esaú, chorando, não achou lugar nele de arrependimento para ser salvo. Deus santo e poder e glória. O diabo pecou contra Deus e Deus lançou ele fora aqui na terra, e ele será lançado ao abismo, ao inferno, porque não achou lugar de arrependimento. Se não achar lugar de arrependimento na tua vida, você pode estar ouvindo essa mensagem, você pode estar sentado na igreja, você pode estar indo no culto de domingo a domingo, mas, aleluia, se não tiver lugar de arrependimento, o evangelho não transformará a tua vida e você não verá o avivamento e a glória de Deus. Ezequiel só viu a glória de Deus que estava naquele vale, e a mão do Senhor estava sobre ele, porque havia arrependimento na vida dele. Deus santo e poder e glória. Para ter arrependimento você tem que crer, e você verá a glória de Deus na tua vida. Deus santo e maravilha. Deus santo e poder e glória. Não há avivamento sem arrependimento. Não há, aleluia, presença permanente na tua vida sem arrependimento. A Bíblia diz que os reis, eles lutavam à frente da batalha. Acabe, ele faz uma aliança com Josafá. Josafá então entra nessa aliança, porém Acabe não andava na presença. Acabe andava sobre a idolatria e Josafá andava na presença. A Bíblia diz que quando Josafá clamou ao Senhor, o Senhor entrou, aleluia, na peleja e disse para ele: Josafá, nessa peleja vós não tereis que pelejar, parai e vede o livramento que o Senhor vos dará. Josafá não tinha intimidade com a presença de Deus. Josafá andava debaixo do arrependimento, debaixo da novidade de vida, e ele via a glória de Deus, mas mesmo assim ele fez aliança com Acabe. Deus santo e poder e glória. E nessa aliança os reis lutavam à frente do exército. Os reis, aleluia, eram alvos. Quando a Bíblia fala de reis, está dizendo de liderança. Quando fala de liderança, está dizendo que quanto mais é dado, mais é cobrado. Apóstolo Paulo disse: por estar à frente da obra, à frente do ministério a qual Deus confiou, não olhei para as minhas tribulações, engrandecido seja o nome do Senhor. A minha tribulação não é igual à sua, a tua tribulação não é igual à da irmã, mas nós devemos ajudar uns aos outros para que venhamos sarar em espírito e verdade. Tessalonicenses 5:23, o Deus de nossos pais nos santifica em corpo, alma e espírito. E a Bíblia diz que eles estarem à frente da batalha, eles sofriam uma peleja maior, eles sofriam uma luta maior. Deus santo e poder e glória. Você tem que entender que o teu pastor, aleluia, ele passa uma luta maior que você ainda não passa. Você tem que entender que ele não chegou ali à toa, mas foi estabelecido por Deus. A Bíblia diz sobre submissão às autoridades e chamam ministros de Deus, aleluia, como autoridade de Deus na terra. Deus santo e poder e glória. Paulo, ele tinha essa autoridade que quando, aleluia, Alexandre, Deus santo e poder e glória, não ouvia Paulo, e ali foi rebelde a palavra de Paulo. Paulo entrega ele a Satanás, para que ele não viesse mais a blasfemar contra o Espírito Santo e contra Deus. Deus santo e poder e glória. Como James e Jembre, que resistiram a Moisés no deserto. Deus santo e poder e glória. Nós estamos aqui nesta noite pregando para você que a alegria no céu quando um pecador se arrepende, mais do que 99 justos que não carecem de arrependimento. A responsabilidade do ministro de Deus, que é a atalaia, que está à frente como torre de vigia,
dia é pregar o arrependimento. Ele vê a mensagem de Deus e ele vê antes e entrega a revelação para a igreja, para a edificação. Mas tem que ter consolação, edificação. Mas a prioridade é que você se arrependa, para que o céu se alegre e para que você venha ser salvo e alcance, aleluia, a libertação. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Deus santo e poder e glória. Gálatas 5 não useis da liberdade para se colocar novamente no jugo da servidão, na escravidão do pecado. Deus santo e maravilha. E a Bíblia diz, Deus santo e poder e glória, que nessa libertação só há libertação quando há arrependimento. Há pessoas que vêm na igreja, há pessoas que são libertas e há pessoas que não são libertas porque não há libertação, porque não há arrependimento. Quando a pessoa quer se libertar, há arrependimento. Quando a pessoa não quer se libertar, é porque não há arrependimento. Jesus te chama, aleluia, para que você venha se libertar deste mal que tem assolado a tua mente, para que você venha se libertar deste mal que tem assolado a tua casa, para que você venha libertar deste mal que tem assolado a tua família. Deus santo e poder e glória. Agora ele disse, Deus santo e maravilha, que tudo é possível àquele que crê. Aleluia. Deus santo de poder e glória. Ele é fiel, ele é tremendo, ele é maravilhoso. E o arrependimento, glória a Deus, ele gera salvação. Jesus, para você ter um entendimento, glória a Jesus, a Bíblia vai nos dizer que o céu, ele só se alegra com arrependimento. Você tem que se arrepender. Então tem pessoas que falam, os profetas são muito duros na mensagem. Repare que Apocalipse, os dois profetas virão pregar o arrependimento. Glória a Jesus. Eles virão pregar o arrependimento. Você pode brincar de ser crente. Você pode brincar com a palavra de Deus, com os profetas. Mas vai chegar uma hora que você vai ficar perante a face daquele que te cobrará os teus feitos aqui na terra. Deus santo e poder e glória. O que é o arrependimento? O arrependemos é você estar reconhecendo que o caminho do mundo, da libertinagem, é errado. O caminho da prostituição, da fornicação, da mentira, do roubo, da feitiçaria, da idolatria, te levará para o inferno, do mal ao próximo. Então Deus, ele pede o arrependimento dessas obras, para que você venha alcançar a salvação. Todo profeta que não prega o arrependimento, ele não é profeta. Ezequiel, Isaías, Jeremias, Amós, Paulo, João, aleluia, Pedro, todos eles vieram pregar o arrependimento. Em Atos capítulo 2, Pedro e João chegam ali naquela cidade e vai dizer: arrependei-vos e recebereis o dom do Espírito Santo. Deus santo e poder e glória. E naquela mesma noite 3.000 almas se arrependeram e se entregaram para o Senhor Jesus Cristo e desceram as águas batismais. Deus santo e maravilha. Se arrepender não é estar totalmente liberto, mas é reconhecer que o caminho que você estava, por mais que parecia um caminho de vida, mas no fim você viu que era caminho de morte. Arrepender é você ver que sem Jesus você não conseguirá a salvação. Arrepender-se, aleluia, glória a Deus, é ver que você precisa da graça
graça, que você precisa do avivamento, que você precisa obedecer à fé, para que você venha ser salvo. Porque se eu tiver as obras e não tiver fé, aleluia, glória a Deus, as minhas obras serão mortas, a fé será morta. Deus santo e poder e glória, a fé só é alimentada pelas obras, pela pregação, pela palavra, pelo ouvir a palavra e você colocar em prática. E as obras só é alimentada pela fé, porque se não tiver fé, as tuas obras serão mortas, porque ninguém é justificado por mérito, porque eu faço, eu aconteço, mas nós somos justificados pelo arrependimento da fé, o arrependimento na fé, e você vem, aleluia, glória a Deus, praticar a fé, o arrependimento do mundo, e agora você está na fé, ouvindo a palavra de Deus, perseverando na palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, para que você venha alcançar o prêmio da salvação. Deus santo e maravilha, a palavra que eu trago aqui hoje não é muito longa, não, aleluia, glória a Deus, não vai te fadigar, mas eu quero te dizer que você tem que ser uma atalaia de Deus, uma atalaia, Deus santo e poder e glória, porque o véu se rasgou e você tem que, aleluia, orar, ter vida de oração na palavra, jejuar, Deus santo e poder e glória, abrir a Bíblia e Deus te fará como atalaia. Mas Ele está à procura de pessoas, Deus santo e poder e glória, que dizem: eis-me aqui para pregar o evangelho do arrependimento, não o evangelho que agrada, aleluia, glória a Deus, os homens. Paulo vai dizer: se eu viesse agradar os homens, não seria servo do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, aleluia, glória a Deus, eu não vim agradar os homens, eu vim pregar a palavra do arrependimento. Pode fazer cara feia, pode ficar de, aleluia, de biquinho, pode ficar, aleluia, glória a Deus, de pirraça, mas eu quero te dizer: se não arrepender, a tua cara feia, a tua pirraça, a tua rebeldia contra Deus não vai te salvar. Deus santo e poder e glória, Deus tremendo. O Brasil, ele precisa de um avivamento. O Brasil, ele precisa, glória a Deus, viver a palavra e crer nos profetas, crer no evangelho do arrependimento. Aleluia. Não creia em profeta que não prega o arrependimento. Se você ouviu a mensagem que não te chama para o arrependimento, ela não é mensagem de Deus. As pessoas querem ouvir, aleluia, glória a Deus, só Deus. Só que tudo vai dar certo. Mas para isso acontecer, a mensagem tem que te chamar para o arrependimento. Porque a Bíblia se discerne espiritualmente e não carnal. Então eu entendo que sem arrependimento você não tem o discernimento do Espírito para compreender a Bíblia. Você consegue só ter o discernimento do Espírito se houver primeiro o arrependimento. Por isso nós somos cartas de Deus ministrada pelo Espírito Santo para te dar o discernimento da palavra de Deus, e você receberá o Espírito Santo como aquelas pessoas ali em Atos capítulo 10, eles receberam o Espírito Santo através da pregação de Pedro, e quando Pedro pregou, eles receberam o Espírito Santo e foram batizados, e ali começaram a ter discernimento da palavra. Você terá discernimento da palavra se arrepender e receberá o dom do Espírito Santo. Ali Filipe prega para Eunuco, e Eunuco estava lendo a Bíblia ao chegar Filipe, e quando Eunuco lia a Bíblia, Filipe perguntou: você conseguiu compreender alguma coisa? Eunuco disse: não consegui compreender nada, Filipe. Estava falando que ele foi como ovelha para o matador. De quem que ele está falando aqui? O profeta Isaías. E Filipe disse para ele: está falando do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que foi como ovelha para o matador. Sejam simples como as pombas, prudentes como as serpentes, porque envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Deus santo e poder e glória, mas eu sou bom
pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, Deus santo e poder e glória. E ali, meus irmãos, aleluia, discernimento da palavra vem pelo arrependimento. Você pode achar, aleluia, glória a Deus, que entende, aleluia, da Bíblia, mas se não tiver o arrependimento, não terá revelação e o discernimento do Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus! Glória a Jesus! Deus de maravilha, Deus tremendo, você só conseguirá compreender a Bíblia se arrepender e receber o Espírito Santo de Deus. Caso contrário, não terá revelações da Bíblia, não terá o discernimento, Deus santo e poderoso. Por isso que tem os pastores, são cartas do Espírito Santo de Deus, aleluia, não escrita com tinta, mas pelo Espírito Santo. Amém? Deus te chama para o arrependimento. Deus santo e poder e glória. E se você não se arrepender, não terá salvação. Deus está irado, e Ele se ira todos os dias. Ele está irado com os homens, porque os homens amaram essas trevas, rejeitaram a Cristo. Glória a Jesus. Fica ligado na palavra. Esquece o pregador. Não seja incrédulo, seja crente. Cristo foi rejeitado. Deus está irado, porque Ele amou o mundo, mas odeia a maldade. Não acha que Deus está lá no céu com um banquete, fazendo festa? Não. Deus está irado. Todo aquele que é inimigo do mundo, Tiago 4,4, todo aquele que é amigo do mundo, perdão, é inimigo de Deus. Todo aquele que tem Jesus tem a vida, e todo aquele que não tem Jesus, a ira de Deus sobre ele permanece. Deus está irado com você, se você ainda não se arrependeu, e você precisa se arrepender para sair da ira e do furor de Deus que estará preparado. Arrependei-vos enquanto é tempo. Se o arrebatamento aconteceu hoje, você está preparado para o apocalipse, você está preparado, aleluia, glória a Deus. Tem muita gente, Deus santo e poder e glória, que acha que está preparado para a morte. Pode vir o inferno, pode vir o céu, pode vir o que vier, mas há pessoas agora que estão na tormenta, erguendo os olhos, como aquele rico ergueu os olhos na tormenta, em meio às chamas, pediu para que Lázaro molhasse a ponta da língua dele, porque estava atormentado por aquelas chamas. Deus está irado com os seres humanos por causa da maldade. Ele se ira todo dia, porque o que ele vê, nós não vemos. Nós vivemos o nosso mundo fechado. Agora, aleluia, escolhemos séries, escolhemos os melhores programas favoritos para, aleluia, manipular nossa própria mente numa fantasia. Mas devemos acordar para a realidade, a qual a homicídios, a inveja, a falsidades. Cristo está sendo blasfemado todo dia, açoitado todo dia, zombado, escarnecido todo dia. Deus está irado, e Ele virá como labareda de fogo para todos aqueles que não obedecem o Evangelho de Deus. Se o juízo começa primeiro na casa do Senhor, aonde comparecerá o ímpio naquele dia que não obedece o Evangelho? Hoje